Bom, então, boa noite para todas que estão aqui, também para quem vai assistir depois. Sejam todas bem-vindas a esse terceiro dia da Semana Mundial de Amamentação, eventos que eu preparei com muito carinho, assim, e convidei pessoas muito especiais para estarem aqui em todos os dias. Esses eventos vão acontecer até o final do mês, então até sexta amanhã tem com a Camila Pavan, nutricionista, a gente vai falar sobre introdução alimentar e volta ao trabalho. Na sexta-feira eu vou conversar com a Annelise Gavioli, que é uma pediatra, e a gente vai falar sobre os primeiros desafios de um bebê recém-nascido. E a partir da outra semana, toda segunda-feira, a gente também vai ter, do mesmo jeitinho aqui no Zoom, pessoas falando sobre maternidade e carreira e rede de apoio. A Paula Sessi, que é uma psicóloga e psicanalista, vai falar sobre as questões emocionais do início do puerpério. E a gente vai falar também, vou falar junto com a Monique França, que é uma médica de família, sobre o privilégio que é amamentar. Então, essa divulgação vai sair provavelmente amanhã da próxima semana, mas eu conto com todo mundo aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse processo maravilhoso que é a amamentação. Bom, eu sou Fernanda Melino, eu sou consultora internacional em lactação, sou mãe da Helena e do João, eu também sou ativista nesse mundo do parto respeitoso e da amamentação. Eu adoro falar para mulheres, eu adoro estar com mulheres, adoro falar sobre esse assunto. O desmame é um assunto que é muita treta no mundo da amamentação, mas é um assunto que precisa muito ser discutido, porque a gente precisa cada vez mais apoiar as pessoas a seguirem com as suas escolhas, né? Então, eu acredito que eu até acabei de postar agora sobre isso, desmame é sobre desejo, e ponto. Não importa mais o que, é sobre o seu desejo. E o nosso papel enquanto profissional é apoiar a sua escolha sempre que você quiser. Então, eu vou chamar aí as meninas para se apresentarem, e depois eu vou chamar a Luana para começar a dar o relato dela, e junto com esses relatos, a gente vai conversando aqui, eu quero deixar o espaço aberto para a Joana também, a Dinê, que é minha parceira de trabalho, minha amiga de grupo Tetas, Tretas e Sexo, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher incrível, dona do perfil NutriJou. Então, Jô, também fica à vontade para pontuar o que você quiser, o espaço é todo seu, tá bem? Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Eu acho que a Luana caiu, então, Ju, se quiser se apresentar, e Joana também, fiquem à vontade. Eu sou Juliana, sou mãe do Pedro e da Júlia. O Pedro tem 7 anos e a Júlia tem 3. Eu brinco com a Fê que você é? É difícil, né? A gente fala o que a gente faz quando a gente faz um monte de coisa. Motorista, organizadora de festa, babá, de tudo um pouco. Profissionalmente, eu tenho uma consultoria, eu sou farmacêutica, né? Minha formação, mas depois de trabalhar e posicionamento digital. Então, não só digital, né? Fortalecimento de marca pessoal. E mãe, ativista também, muito pela questão de direitos da mulher, maternidade e carreira, a gente tem o direito de ser o que a gente quiser. E estou super feliz de estar aqui nessa roda tão potente. Bem-vinda, Ju. Pode falar, Ju. Oi, gente. Boa noite. Fernanda já deu uma boa introdução. Então, eu sou mãe da Cecília, que tem 8 anos, e do Antônio, que tem 1 ano e 10. Hoje eu vou falar mais sobre, né, vou falar sobre o processo dela, que foi a única que desmamou, porque o Antônio ainda está mamando bem. É um prazer estar aqui. Eu sou nutricionista, me voltei para a nutrição materno-infantil depois de mãe, né? Descobri essa área depois de mãe, me apaixonei e me capacitei consultora em amamentação também, que é assim o assunto que mora no meu coração mais do que tudo na vida. E delícia estar aqui com vocês para conversar sobre isso. Obrigada, Ju. Lu, você pode se apresentar um pouquinho e começar também a falar um pouquinho sobre o seu processo? Posso. Boa noite para quem entrou depois, para quem já está aí. Eu sou a Luana,
Eu sou mãe do Ravi, ele tem 2 anos, e eu sou artista multidisciplinar. Eu trabalho com várias vertentes da arte. No momento, eu tô. Vocês estão me ouvindo bem? Tô tendo problemas com conexão aqui. Sim, tá tudo bem. É? Tá, beleza. No momento, eu tô trabalhando com artes visuais, mas já estive na música, já estive na dança, e acho que essa bagagem tem me ajudado muito a olhar para o meu filho com um aspecto mais leve da situação, porque a maternidade às vezes pode ser sufocante, né? Pelo patriarcado, pelas nossas próprias críticas internas. Então, dentro dessa minha busca por uma maternidade mais tranquila, até para mim e para que não sufoque meu filho, eu procurei a ajuda da Fernanda lá no começo, na verdade, quando eu decidi que eu ia amamentar, porque não era um assunto que passava na minha cabeça. E desde então ela está me ajudando a seguir com esse momento de mãe e filho, que é tão simbiótico assim para a gente aqui, é um momento muito especial. E aí, agora a gente está entrando no momento do desmame gradual e está sendo bem desafiador, mas muito libertador também. Para mim está sendo ter o apoio dela nessa Bom, situação, quando a gente ouve muitas coisas, né, disparadas de pessoas e de indústrias, enfim, ter alguém para confiar que você não está ficando doida, que tá tudo bem, pensar em você é essencial. que bom. Antes da gente começar com os relatos de vocês, eu acho que é legal a gente falar aqui quais são as formas que são possíveis hoje para desmamar uma criança, né, ou um bebê. Então, existe o desmame precoce, que é aquele desmame que acontece, ninguém sabe direito quando, mas pelo menos antes de 1 ano de idade, né? Quando ele acontece antes de 1 ano, a gente pode considerar como um desmame precoce. Porque até 1 ano o leite humano é o leite, é a melhor alimentação, né? O melhor alimento que a criança tem. Então, a gente considera desmame precoce. Também tem o desmame abrupto, que é aquele desmame onde a amamentação está transcorrendo bem, está caminhando tudo tranquilo ou não, e a pessoa que está amamentando decide de um dia para o outro interromper a amamentação, seja através do uso de uma mamadeira, de um bico artificial, seja através da supressão da lactação através de alguma medicação, né, para impedir que você continue produzindo leite, seja através do não vou te dar mais, e não tem ali uma explicação para a criança como funciona, o que está acontecendo. Então, o desmame abrupto acontece dessa forma. E hoje a gente fala muito sobre o desmame gradual, né? Que não necessariamente vai ser respeitoso, ou gentil, porque isso vai depender de quem está fazendo, né? Então, você pode fazer um desmame gradual de forma respeitosa e gentil, ou um desmame gradual de forma desrespeitosa. Ele vai ser gradual, vai ser lento, mas pode ser de forma desrespeitosa. Aqui, eu trouxe as três, né, tanto a Joana, quanto a Ju, quanto a Luana, para contar as experiências, né, a Luana principalmente para falar como está sendo, que ela está passando por esse processo, e vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tanto para mim quanto para elas, mas eu acho importante vocês saberem essa diferença dos processos de desmame, e o mais importante disso tudo é que em nenhuma das condições de desmame a gente deve culpabilizar quem está passando por esse processo. Eu costumo dizer que a culpa nunca é da pessoa que amamenta. A culpa é sempre do sistema, a culpa é sempre do patriarcado, vamos botar na conta do patriarcado. A culpa ou a responsabilidade é do profissional que não se atualizou, né, para fornecer informação adequada para aquela pessoa. Então, vamos tirar a culpa das pessoas que amamentam, né? Porque a gente já tem que ser muita coisa e não dá para a gente ser especialista em amamentação também, além de ser mãe, né? Não dá para estudar sobre isso, é coisa demais para a gente. Então, é isso. A Luana vai contar um pouquinho sobre como está sendo para ela o processo, e eu acredito que ela traga muitas questões emocionais, que eu acho que é uma questão importante aí do processo de desmame gradual. E eu espero que vocês gostem, e eu vou falando aqui aos pouquinhos. Fica à vontade, Lu. Então, como eu comentei na apresentação,
Eu não cheguei a pensar na amamentação. A gente não pensava nem na dor do parto, para vocês terem noção. Eu achava que essa criança ia viver de luz. Então, eu não pensava na amamentação. Eu falei, em alguma hora essa questão vai surgir, eu deixo para resolver quando chegar. E aí chegou, deu tudo certo, porque a doula que me acompanhou, ela também é consultora, e ela teve um tato ali para me ajudar naquele primeiro momento, assim, da hora dourada e tudo mais. Não que isso determine, né? Mas também eu fiquei, caraca, tem que mamar, já vai pro peito? Não tinha nem pensado nisso. E até então, depois ali do terceiro dia, eu comecei a sentir um pouco mais de dificuldade de lidar com aquela novidade, né, do atrito, daquela privação de sono, aquela coisa toda que a amamentação vai trazendo à medida que ela acontece. Mas começou a realmente incomodar no sentido da ferida. E aí eu vi que eu precisava de ajuda, porque a rede de apoio, ela ajuda da maneira que ela consegue, né? Então, as pessoas, elas vão falar coisas que estão dentro do que elas aprenderam, do que elas ouviram, e não necessariamente aquilo vai ser um ponto de referência. E eu sentia que eu precisava de alguém que olhasse para o meu caso de uma maneira que fosse entender aquele momento e não fazer interferências muito hostis, vamos dizer assim, porque se eu fosse uma pediatra, né, com essa questão da atualização que a Fernanda comentou, simplesmente ela poderia pegar, então você dá uma mamadeira, não tá dando, a questão não era nem dar leite, era o incômodo. Então você dá uma mamadeira, uma fórmula, e a gente vai acompanhando. E não era isso que eu queria. A partir do momento também que eu tive aquele primeiro contato que eu senti, foi muito doido. Eu não pensava em amamentar, e aí quando eu comecei, eu gostei, eu falei, não, então eu quero fazer isso valer, eu quero fazer isso aí andar. E aí eu entrei em contato com a Fernanda e a gente foi ajustando a pega, né? Acho que essas coisinhas de mãe de primeira viagem, assim, que são as mais comuns, assim, e a gente tá aí até hoje. Foi tudo certo. Depois desse pequeno ajuste, nunca mais a gente teve que mexer com nada. Sempre teve leite, sempre teve sono, ficou tudo bem. Mas a gente já tá chegando aí, ele vai fazer 2 anos semana que vem. E eu, dentro desse período, eu tive vários momentos de surto, de querer fazer um desmame abrupto mesmo, de falar, chega que eu não sei o que é respirar na rua à noite, eu não sei o que é comer um hambúrguer, sabe aquelas coisas assim, eu não sei o que é tomar um sorvete à tarde. Não que não seja prazeroso fazer isso na companhia da criança, mas eu acho que a minha individualidade foi uma coisa que eu senti muita falta. Chegou um momento que só ser mãe não me fazia mais feliz, assim. Eu precisava buscar um pouquinho de Luana nas coisas que eu gosto, porque antes de tudo a gente é mulher, ser, indivíduo, então eu comecei a ficar com essas questões e na livre demanda, que é onde a gente está, agora com o nome gradual a gente já não está mais numa livre demanda, né? Mas até, sei lá, umas 3 semanas atrás que era livre demanda, era bem sufocante, assim, ele me requisitava muito. Então eu estava ali a serviço do Ravi. E aí, bom, eu não fiz o desmame abrupto, eu sabia que aquilo era um momento, né, de auge, de sufoco, e segurei a onda. Acho que um pouquinho de paciência também, por mais que seja muito difícil, às vezes, pensar que vai passar, sabe? É um pensamento muito clichê, mas vai passar mesmo. Isso me ajudou muito, até que eu pudesse chegar para a Fernanda e ter certeza, a gente conversando antes mesmo de marcar uma consulta, falar, olha, Fernanda, não, realmente, agora chegou um momento onde eu não tenho vontade de parar de amamentar, mas eu preciso recuperar um pouco do meu dia a dia, fazer coisas. Ele também precisa de outros referenciais, de estar na casa de outras pessoas, sabe, sem aquela fissura, assim, de cadê a minha mamãe, de eu não sou seguro sem a minha mamãe, sem esse peito. Porque filho falando de mãe é engraçado, né? Mas ele é realmente independente. Ele tem
uma boa noção espacial, ele tem boas relações interpessoais, então eu falei, cara, ele tá pronto para fazer esse pequeno ajuste de rotina, e eu tô precisando. E aí a gente teve uma consulta onde a gente alinhou essas expectativas, tipo, ó, gradual é gradual, tá? Não adianta, não vai dar para surtar do nada e falar que vai mamar só 2 vezes no dia. Então, vamos estabelecer, assim, mamadas que são muito importantes para ele, porque daqui a pouco, como é gradual, as coisas vão mudar de novo. Então, vamos com calma. Aí a gente fez o quadrinho do mamá, ele participou, eu busquei fotos dele mesmo, porque ele tem uma coisa com se reconhecer muito forte. Quando ele vê fotinha dele, ele fica todo animado. Aí eu fui lá, peguei fotinhas dele, a gente recortou, colou e a gente foi conversando. Ele entendeu na hora aquilo como uma brincadeira. Ele ainda tá pegando o ritmo de saber que aquilo é para valer. Mas tá, a gente está conseguindo fazer progresso, tá? Estamos caminhando. E aí, bom, eu tô longe de ser perfeita. Tem hora que eu não consigo ser o máximo do respeito. Tem hora que eu falo, não, não vai mamar agora, não. Eu não, gente, é o recurso do adiamento. Tá, da próxima eu adio. Da próxima eu pego o brinquedo. Mas acho que é um processo até de eu entender que eu vou ter que ser o adulto maduro da relação, né? Onde eu vou colocar aquele limite ali e não esperar que a criança também, né, vá entender de uma hora para outra que as coisas mudaram. Então, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, que eu ainda estou vivendo, eu estou processando um monte de coisa. Esse fim de semana, por exemplo, eu fiz uma... Pode falar. Enquanto você vai lembrando aí, eu anotei algumas coisas aqui que são importantes para falar para quem está pensando em desmamar, né? Na maioria das vezes, busca pelo desmame guiado. Eu não falei que tem um desmame natural também, né? Que é o que a Joana vai falar depois, também é uma forma de seguir no desmame. Mas normalmente quem busca por um desmame ou por um ajuste nesse processo traz essa demanda que você trouxe, que é recuperar a sua individualidade. Me parece, assim, pela minha experiência, que quando a pessoa está começando a sair do puerpério, que é muito individual também esse tempo, vai dando essa vontade de você buscar a sua individualidade, de você retomar o seu corpo de novo, só para você, né? De você ter esse espaço de ficar uma noite inteira sem amamentar, ou poder sair e viajar, como foi o que você fez esse final de semana. Então, isso é muito importante, isso é um ponto muito importante para o início do processo de desmame. E o processo de desmame gradual, ele deve ser iniciado principalmente com desejo, né, de quem amamenta, mas também quando a criança já tem uma linguagem bem estabelecida e de acordos mesmo, que consiga reconhecer e identificar quais são os acordos que vocês fazem. É diferente de um bebê de 1 ano, por exemplo, que você não consegue montar combinados, você não consegue fazer associações, você não consegue adiar a mamada. Você consegue, com um bebê de 1 ano, fazer alterações na rotina e fazer observações pessoais, né, que podem te ajudar nesse processo da criança, às vezes mamar um pouco menos à noite e tal. Mas quando a criança tem mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8, o processo de desmame gradual, ele se dá de maneira mais tranquila, né? Porque, na verdade, tranquilo nunca vai ser, né? Você vai estar deixando de oferecer o peito e a criança vai estar deixando de receber, né, aquilo que ele sempre recebeu. Uma outra coisa que eu anotei aqui também é que desmame, você está passando por isso agora, né? Não é necessariamente sobre o fim completo desse processo de amamentação. O desmame, ele pode ser feito em etapas. E a regulação das mamadas né, a suspensão da livre demanda é uma das etapas do processo de desmame gradual. Porque às vezes a gente fala desmame gradual, a pessoa fala, nem vou fazer isso, porque eu não quero parar de amamentar. E, na verdade, é exatamente o contrário, assim, quando, pelo menos na minha prática, acho que Joana também depois pode falar sobre isso, quando você oferece um processo de desmame gradual para a pessoa que deseja interromper a amamentação ou mudar a relação, a chance dela seguir amamentando por mais tempo é muito maior. Porque a exaustão é uma das maiores questões que levam as mulheres a querer desmamar. E quando você permite, né, através do processo de desmame gradual, que essa pessoa faça uma viagem sem o filho,
que essa pessoa durma uma noite inteira sem ter que amamentar, ou que ela não tenha que ficar o dia inteiro amamentando. Ela senta no chão, a criança vem, ela senta no sofá, a criança vem. Isso faz com que a amamentação se torne um pouco mais prazerosa, né? Então, eu escuto muito, assim, das pessoas, eu quero só sentar para montar um quebra-cabeça, mas eu não consigo, porque quando eu sento, ele já vem mamando. Quando você começa a olhar com carinho e com atenção para a livre demanda, será que é ele que está pedindo o peito ou será que sou eu que estou oferecendo? Sabe? Caiu e machucou, ele pediu o peito? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes ele pede um carinho, né? Um beijinho onde machucou. Então, olhar para essa relação também é muito importante. E é muito bonito de ver, assim, porque é exatamente aquilo que você falou. Quando você decide pelo início de um processo de desmame, você começa a enxergar na criança aspectos de prontidão para se relacionar com outras pessoas e até com você de uma outra forma que não seja só através do peito, que não seja só através da amamentação. E às vezes você olha e fala, olha que interessante, ele consegue brincar com a minha mãe, né? Ele consegue brincar com a avó, sem mamar na avó. Ele consegue comer com outra pessoa, ele consegue lidar com uma queda na pracinha com outra pessoa, não precisa do peito para isso, né? E aqui, claro, respeitando todo mundo que deseja manter a amamentação até 4, 5 anos, e é importante a gente falar isso, que as crianças que não recebem nenhum tipo de estímulo de bico de silicone, mamadeira, chupeta, durante essa fase aí, até mais ou menos uns 5 ou 6 anos, elas não vão desmamar naturalmente. Então, quando a gente escuta alguém falando assim, meu filho parou de mamar sozinho com 9 meses, normalmente, na grande maioria das vezes, isso não foi um desmame natural, isso foi uma substituição. Substituiu o peito pela mamadeira, substituiu o peito pela chupeta. Um desmame natural, ele só acontece mesmo, natural mesmo, depois de 4 anos, 5 anos da criança. Então, isso é uma coisa importante da gente falar também. Mas aí, eu queria te fazer uma pergunta, que até que a gente já pode ir finalizando mesmo a sua parte, que o que te fez se sentir assim mais segura, sabe, para caminhar nesse processo de desmame e falar, não, é isso mesmo que eu quero, eu acho que vai funcionar. Enfim, o que você acha que foi, assim, que te fez se sentir mais segura, além do seu desejo de desmamar, óbvio, né? Sem dúvida foi ter você. Sinceramente, eu poderia falar, ai, minha mãe, ai, qualquer coisa. Mas na minha realidade, eu ouço muitas pessoas falando de bicos artificiais, de dá uma mamadeira, né? E eu fico assim, gente, vocês já perguntaram o que eu quero? Se eu estou bem? Eu falei que eu estou cansada, eu não falei que eu quero parar. E aí, quando eu cheguei assim para conversar com você, Fernanda, eu falei, eu acho que eu quero desmamar tudo e tal. E a gente foi conversando, e aí eu entendi que era bem diferente o caminho, né? Eu acho que ter esse ponto de aterramento, onde eu podia trazer as questões e a gente entender em qual momento eu estava situada ali dentro dessa recuperação de individualidade e dessa relação de amamentação, foi o que me deixou calma e tranquila para me manter no meu objetivo e também ter essa cabeça mais tranquila de saber que eu não estava delirando, que, sabe, de repente eu estava perdendo tempo porque eu não dei uma mamadeira, sabe? Porque até isso a gente ouve, assim, você tá dando mole, por que você não dá uma mamadeira? Meu filho nunca usou nenhum bico artificial. E eu, feliz da vida, ali amamentando, mesmo muito cansada, ouvia esse tipo de coisa. E às vezes eu pensava, será que eu tô dando mole mesmo? Será que eu devo acreditar nisso? E aí eu acho que ter alguém que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, tem esse olhar mais sensível de entender qual é esse momento dessa mulher, dessa criança e dessa relação, foi o que me deixou mais segura. Além, claro, né, eu não posso ignorar que eu tenho rede de apoio para amamentar até 2 anos, por exemplo. Existem vários outros sub-apoios, assim, além dessa guiança da Fernanda,
para acomodar todo esse processo. Mas eu acho que esse apoio da Fernanda foi o que mais me deu calma, me deu tranquilidade para ficar nessa segurança de que dá para fazer. Lua, e é interessante você trazer isso da sua rede de apoio, porque assim, a cultura de desmame ela é tão forte no nosso país, né? A gente está a todo tempo sendo estimulada a usar mamadeira, a usar chupeta, a usar fórmula sem indicação, sem necessidade. E ao mesmo tempo, você falou assim, na mesma frase você falou, que me segurou na amamentação foi a minha rede de apoio. Mas a sua rede de apoio também, ela foi a rede que te estimulou a usar a mamadeira e a chupeta. Por quê, né? Porque traz uma construção social de que isso vai trazer alívio, que isso vai deixar você mais tranquila, que você vai conseguir descansar mais. E a Semana Mundial de Amamentação traz esse tema como tema central, educação e rede de apoio. Porque a gente sim amamenta por mais tempo quando a gente tem uma rede de apoio pessoal, né, que são nossos familiares, nossas amigas, nossos vizinhos, roda de mulheres, roda de puérperas, e uma rede de apoio profissional que saiba quais são os riscos de desmame, o que que você deve fazer, o que que você não deve fazer para não desmamar. Então, por isso que é tão importante a gente informar a nossa rede de apoio. Nas consultas que a gente faz, a Joana também tem esse perfil, né? Todas as vezes que a gente faz uma consulta para desmame, volta ao trabalho, pré-natal, a gente implora para que a rede de apoio pessoal esteja junto, porque a gente sabe que isso vai fazer muita diferença no desfecho daquele processo de amamentação, né? Então, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Fê, eu acho que é um relato, né, básico, assim, pessoal, mais desse momento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. No mais, Ótimo. eu queria agradecer pela oportunidade de dividir essa experiência mesmo. E, Bom, obrigado pelo obrigada espaço por para ter falar. estado aqui também. Sempre que você quiser, estamos juntas. Aí eu vou aproveitar que a gente vai falar com a Joana, né, sobre o desmame da Cecília, mas antes disso, eu vou mandar lá no nosso grupo da Semana Mundial de Amamentação o link de 2 livros que são muito legais para quem está a fim de desmamar, para quem está pensando nesse processo né? Então, um é esse aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó, chama Exaustão Não é Amor, um guia afetivo sobre desmame gradual e reflexões sobre alívio e demanda, da Cris Machado. É um livro incrível, eu falei um pouquinho dele hoje lá num post que eu fiz no Instagram. E o outro é esse aqui, da Bianca Balaciano, que é desmame gradual, como dar um final feliz à sua história de amamentação. Os dois são fundamentais, assim, para quem quer desmamar ou para quem ainda nem pensa no desmame em si, mas já quer ler alguma coisa sobre o assunto. São livros muito legais. Bom, então vamos seguir agora com Joana e Antônio. A Jo vai dar o relato dela sobre o desmame da Cecília, que é a filha mais velha. Seja muito bem-vinda, Jo. Prazer. Obrigada. Delícia estar aqui falando sobre isso. É engraçado falar sobre isso com esse pendurado aqui, né? Mas então, acho curioso falar sobre desmame natural, né? Porque, assim, eu sou daquelas que pensa que o natural não existe na sociedade ocidental, né? Tudo é permeado por cultura, por psique, por tecnologia, etc. E natural, o que é natural, né? Eu não sei o que é natural. Vou pensar, natural é a vaca desmamando bezerro na base do coice? Isso é natural? Talvez, né? Então, assim, natural, o conceito é uma coisa muito ampla. Mas o desmame da Cecília foi um desmame que foi pouco conduzido. Quase nada conduzido. Foi um processo que a relação foi levando para aquele lugar, e o crescimento dela e o meu momento de vida foi encaminhando para aquilo. E existe também a pressão da sociedade, que é uma coisa que a gente não tem como descartar quando você trata de um desmame tão longo, de uma amamentação tão longa, né? Ela desmamou com 4 anos e meio. Então, ela já era uma criança que... Tem uma foto
Eu amamentando ela, nós duas fazendo assim, ó. Ela já brincava de passar batom, aí ela vinha mamar no peito, borrou meu batom. Era nesse nível, assim. É muito engraçado, porque é uma criança que se relaciona, que fala, que conversa, que vai na escola, que tem amigos, que dorme na casa da avó, que, né? E mama. Então, é estranho. É estranho para a nossa sociedade, né? Então, existia um pouco desse elemento também de pressão, né? Mas falando um pouquinho de antes, né? A história de amamentação dela foi uma história de dificuldade. Eu acho que quando existe dificuldade no início, eu vejo assim, na minha prática, eu vejo que amamentações que foram difíceis no início, especialmente relacionadas à baixa produção, quando elas engatam, elas querem ir para todo sempre amamentando, porque é isso, foi muito difícil chegar ali, né? Foi muito difícil conseguir sair do perrengue, né? Então, quando tá dando tudo muito certo, deixa rolar, que delícia amamentar. Não vou levantar agora, meu amor. Peraí, o pai tem que atuar aqui na criança. E aí, eu tive essa questão de baixa produção no início, que hoje em dia eu sei que ela tem um freio. Então, eu tive dor, eu não cheguei a ter laceração, fissura, nada, mas tive bastante dor por 3 meses, 4, e baixíssima produção, então foi sondinha. Foi isso que me levou a me capacitar em amamentação, porque eu estudei tanto para dar certo, que eu me apaixonei por essa área e fui estudar para seguir carreira aí, né? Então, essa coisa dessa batalha de aumentar a produção, de conseguir fazer ela mamar, de conseguir estabelecer uma alimentação, uma boa pega, um conforto, uma ingestão de leite, que isso era uma questão assim profundíssima para mim, de ter baixa produção, de não ver sinais dela deglutindo meu leite. Então, eu lembro até de uma vez que ela tinha uns 10 meses, ela pegou uma gripe, ficou inapetente, sem comer o dia inteiro, só pendurado no peito. Gente, eu tenho pouco leite, isso não vai alimentar essa criança. Estou tensa com isso. Aí ela teve uma crise de tosse, vomitou leite. Eu vi, produzi esse tanto de leite, então eu produzo mesmo. Ela está ingerindo meu leite. Então era muito essa celebração, assim, dessa vitória, sabe? E foi uma celebração por muito tempo. Junto com uma fusão muito forte, que eu acho que o meu puerpério durou, sei lá, 4 anos. Assim. O puerpério, eu acho que fala muito sobre a fusão, né? A definição do puerpério é uma coisa muito subjetiva, mas, assim, pela minha experiência, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, tem muito essa coisa da fusão mãe-bebê, e quando há esse desgarrar, né, esse desenvolver, né, que está atrelado ao crescimento e desenvolvimento da criança, você separa os indivíduos, e aí que eu acho que o desmame começa a ter um sentido, né? Quando você separa os indivíduos e ambos os indivíduos se enxergam como indivíduos únicos, separados, né? Que se relacionam, né? Porque a amamentação é muito fusão, é muito um ser só, acoplado um no outro, que você não sabe onde começa um, onde termina outro, né? Então, essa coisa da fusão eu acho muito, muito forte aí. E aí esse momento é muito particular de cada mulher, né, que amamenta. Quando bate essa chavinha do não quero mais amamentar, o que você quer, meu? Controle remoto? Ele sumiu com isso. Desculpa, gente. Caos. E eu sempre fiquei com a Cecília esperando essa coisa que vem de dentro, né? O que eu vejo é isso, cara. Quando vem de dentro, a criança pesca, ela desmama, ela vai desmamando, porque é uma coisa tão genuína, uma necessidade tão genuína daquela mulher ali de começar a botar limite, se separar do bebê, que a coisa flui. Mas eu ficava esperando essa coisa vir e nunca vinha. Eu quero ficar amamentando, é muito bom, eu gosto. É prazeroso, é prático. As pessoas brincam muito, né? Ai, que guerreira, amamentou até 4 anos, guerreira, acomodada, porque eu botava ela no peito e em 5 minutos ela estava dormindo. Qualquer perrengue, se dava um peito ali, 5 minutinhos, rapidinho, pum, resolvia. É muito cômodo você ter essa carta na manga, né? Pegou uma gripe, tem o peito. Tá com a crise de tosse, bota o peito que passa, né? O peito é uma carta na manga, assim, espetacular para o perrengue. Eu me apeguei muito nessa coisa, assim, eu preciso ter o peito aqui para me resolver. E só com 4 anos e meio que, de repente, muito repentinamente, foi uma coisa totalmente não planejada, ela já estava mamando super pouco, ela já dormia
fora de casa sem mim. Eu já conseguia sair, viver minha vida. Ela estava super bem na escola, tinha um monte, imagina, 4 anos e meio, gente, uma criança, né? Que tem todo um desenvolvimento. E uma noite eu falei para ela, Flor, eu não quero dar mamar hoje, não. Eu acho que eu estava ovulando, sei lá, estava em alguma fase do ciclo que estava chato, estava de fato desconfortável. E eu expliquei que não está muito bom, mamar hoje não está muito legal. Eu não quero. Vamos dormir sem mamar hoje? Aí ela, tá. Eu fiquei assim, tá. Então tá. Ela custou um pouquinho, claro, a pegar no sono. A gente teve que lançar mão de, né, coisas. Mas ela dormiu sem mamar. E não voltou. Não teve recaída. Foi assim, pá. Daquela noite em diante, realmente não teve mamar. Não teve mamar ao acordar. Aí, e era engraçada a reação, porque ela vinha como se fosse mamar, e ela mesma lembrava. Aí eu dava uma risadinha assim, eu dava uma risadinha para ela. E foi isso, gente. Foi isso. Não teve bico artificial, não teve chupeta, nada, mamadeira, nunca, nem Antônio. É uma coisa que sempre foi muito norte, assim, para mim nem passa pela minha cabeça esse tipo de coisa. E, obviamente, privilégio absurdo de ter rede de apoio, no sentido de ter uma família toda que entende, que apoia. Tipo, minha mãe me pariu de cócoras, sabe? Tem muito essa pegada, assim, da família toda, muito... de aceitar muito a amamentação, assim, pelo tempo que for, de entender que é um processo muito pessoal. É pessoal, né? É pessoal, é íntimo, né? Então, de ter muito isso. Apesar disso, eu tive algumas experiências, assim, até vindo de pediatra falar, ó, tá na hora, vamos, né, com a cidade já tá bom. Isso com 2 e pouco já. E disso me bater de uma forma super agressiva. E de eu já ter pensado em começar a desmamar com 3 anos e pouco, ter começado a botar limites, fazer toda aquela técnica, né, do desmame gradual, de adiar, né, e de não estar vindo de dentro, de ser uma coisa forçada para mim, de eu parar para pensar, pô, por que eu estou fazendo isso se eu não estou sentindo que eu quero fazer isso agora? É pressão minha, talvez, comigo mesmo, sei lá. Vou deixar rolar. E aí eu deixei rolar. Até o momento que, de fato, esse desejo genuíno que vem de dentro das entranhas veio dessa maneira, provavelmente pegando carona no meu ciclo menstrual, né? Que também tem isso, né? O nosso ciclo, né? Quando volta, não sei, eu acho que isso também é muito pessoal, mas eu sinto que o ciclo interfere muito no nosso amamentar, né? Porque a gente fica com mais sensibilidade, ou a gente fica sem saco, a gente fica mais cansada, ou não, ou a gente quer aconchegar, ou não quer. Então, eu senti que o ciclo teve um papel nisso, e o ciclo é o que nos chama mulher, né? Assim, né? Tem aquela coisa, né? Os hormônios, então, femininos, o ciclo acontecendo, você fértil, você menstruando, isso tudo dá uma empurrada, assim, nesse processo, pelo menos comigo foi. Então, foi assim. E aí eu sinto que depois faltou condução, né? Muito mais Eu ia te perguntar tarde. isso agora, como você se sentiu depois? Bem mais tarde. Eu vou te falar que quando a Cecília faz terapia, já tem 1 ano e pouco, por causa da pandemia, a ansiedade, aquela perrengue, né? E no processo terapêutico dela, eu entendi que faltou condução. Porque a condução do adulto é confortável para a criança, é limite, é contorno. Todo aquele conceito do contorno do recém-nascido, que a gente faz o charutinho ou do sling, que quando a criança cresce, esse contorno vira o não pode, vira o agora não, agora você vai fazer isso, a rotina. Tudo isso é contorno, e contorno a criança precisa se sentir segura, porque aí ela relaxa dentro daquele contorno que a gente estabelece, né? E no processo terapêutico dela eu vi que faltou esse contorno ali, que ela ficou, era muito para ela, era uma responsabilidade que ela não tinha dela conduzir, dela, né, desmamar espontaneamente. Apesar de eu ter dado só um peteleco, eu considero que foi um peteleco que eu dei, né? Não foi nenhuma condução, né? E eu sinto que poderia ter sido mais interessante para o desenvolvimento dela como um todo haver alguma condução ali. E a gente vivendo e aprendendo. Agora eu estou aqui numa segunda chance de fazer diferente. Mas eu também acolho a mim mesma naquele momento, com aquela vivência. Eu não tenho nenhuma questão assim, de culpa nem nada, mas é interessante observar, né?
que Sim. condução é contorno, é limite, e a criança precisa e gosta desse tipo de segurança, de, não, o adulto está cuidando disso para mim, eu não preciso me preocupar, né? É muito Deixa eu por ser aí, criança assim. aqui, né? Deixa eu ser criança nesse momento. Pois é. Eu acho que quando o desmame é muito tardio, passa por esse ponto, eu acho, especialmente quando é muito tardio. Uhum. Então, foi isso, gente. Eu acho que foi maravilhoso. Eu amei amamentar a Cecília, eu amei amamentar muito. E eu também entendo que cada uma tem a sua história, assim. Eu vejo gente chega gente para mim querendo desmamar com 1 ano e meio, querendo começar o processo, e eu super visto a camisa. Eu acho que, cara, esse é tão, tão, tão único, é uma relação, uma coisa muito única, muito especial, cada família é única, né? Enfim, e todo esse processo. Garotinho. E passar por um processo de elaboração também do fim, né? Ou da transformação de um cenário, é muito importante, né? Porque é diferente quando você faz um desmame muito abrupto, assim, você não consegue elaborar o luto do fim. Exatamente. O luto é totalmente diferente. No desmame gradual, você vai elaborando o luto ali a cada não que você vai falando, a cada adiamento, a cada processo que você vai, né, sugerindo para a criança, você vai elaborando aquele fim ali de uma relação que foi, sem dúvida, né, assim, com uma vinculação legal, né, com muito carinho, com muito afeto, com muita responsabilidade, né, porque muitas pessoas chegam para a gente hoje e falam: eu amamento até hoje porque eu sei que o Ministério da Saúde diz que é importante até o 6º mês de vida e até 2 anos ou mais. Então, eu vou amamentar porque o Ministério da Saúde fala isso. Né? Tem um desejo, assim, de cumprir essa responsabilidade com a criança, né? Eu acho que é de cada um mesmo. Você quer falar, Luana? Quero. Era só, não é nem um complemento, acho que é um comentário mesmo sobre a fala da Joana que me tocou muito que... não. Mas foi um link também. Teve da Joana, que era o contorno, e a Fernanda falando sobre a elaboração do luto. Eu tenho percebido aqui que a cada adiamento, a cada contorno que a gente dá para essa criança com os limites, além de elaborar o luto, a gente está construindo uma nova relação com aquela criança. E aí, eu acho que é um trabalho dobrado, porque o luto, às vezes, tem criança que às vezes passa por aquilo ali, ela sente que uma coisa mudou, mas ela mesma às vezes lida bem, e a gente fica lá assim, né, escorrendo na parede, tipo, meu Deus, o que aconteceu, né? Eu fiz essa escolha. Mas tem essa questão do luto e acho que é essa construção de uma nova relação, assim. Tá, não tenho peito? E como é que eu brinco com essa criança, então? Quais são as ferramentas que eu vou ter agora, né, para lidar com esse... Como é que eu vou conhecer ela agora de fato? Quem sou eu e ela juntos? Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção aqui e eu tô dando volta ao mundo aqui, eu tô galopando. Dá um frenesi. Eu me lembro, vou contar aqui um caso para vocês, que uma vez a Luana me mandou uma mensagem assim: olha, eu vou ter que fazer uma viagem a trabalho. Ele tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio já, eu acho. Vou ter que fazer uma viagem a trabalho, eu tô te ligando para saber quantos ml eu tenho que deixar de leite para ele para um dia. Aí eu falei para ela assim: por que ele não tá comendo? Aí ela: tá. Aí eu falei: então, ele já come. Ele não precisa mais que você fique deixando leite ordenhado para ele. Aí ela falou assim para mim: não, peraí, calma que eu não tô preparada para receber essa informação. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, então ela não tá preparada para o desmame. Né? Porque a gente já estava conversando sobre desmame. Quando ela falou, não, eu não tô preparada para lidar com isso. Peraí, não, meu leite não é mais importante. Eu falei, não, eu não falei que o seu leite não é mais importante. Eu só disse que ele já come. Você não precisa ficar deixando 8 vezes 180 ml para ele mamar, né? Quando você for viajar. Então, é isso, né? Tem uns cliques, assim, que a gente promove na pessoa, até para ela perceber se é isso que ela quer. Muitas pessoas que procuram a gente para guiar um desmame, eu não marco uma consulta, assim, de uma hora para outra.
Eu sempre pergunto qual é a idade do seu filho, por que você está pensando no desmame, porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque meu médico falou que eu tenho que tomar um remédio, que eu não posso amamentar. Mas que remédio é esse? A maioria dos remédios são compatíveis com a amamentação. Qual o remédio que não é compatível com a amamentação hoje? Quimioterápico, o único, eu acho. Os outros todos vão ter substitutivos, né? Peguei um caso assim, foi punk, no início da pandemia, virou pandemia, peguei um caso de câncer de mama. Sim. Foi um bebê que eu atendi pós-parto, depois fiz introdução alimentar dele. Foi uma família que eu fui acompanhando, sabe? Fiz a alimentação da nutriz dela, que estava precisando, e aí ela diagnosticou um câncer de mama, cara, no início da pandemia, e aí ela teve que iniciar um desmame abrupto, porque o bebê, né? Ele já tinha 2 anos e pouquinho, tava numa idade legal para fazer, mas teve que ser abrupto, porque ela ia começar a quimioterapia em 1 semana. Eu já acompanhei ela casos também, é bem difícil, né? Muito, muito. Buscou orientação para tentar fazer da forma melhor possível dentro daquele cenário, e foi muito difícil, mas tá aí, tá ótimo, deu tudo certo. Sim. Mas o restante das medicações, assim, a grande maioria das medicações tem medicação compatível, tá? Eu tenho que tomar um antibiótico. Então, hoje, é porque a gente está num lugar aqui de muito privilégio, né? De acesso à informação, de pessoas que têm acesso à rede social. Então, grupos de WhatsApp, né? A gente faz parte de grupos de WhatsApp, então tem sempre alguém perguntando ali, é compatível? Desloratadina é compatível com a amamentação? Qual relaxante muscular eu posso tomar? Mas no Brasil, tem muitas pessoas que desmamam por uso de medicação e desconhecimento mesmo. Ah, vou ter que desmamar porque meu médico falou que vou ter que tomar um antibiótico. E desmama, faz desmame abrupto, né? Então, é isso, o processo de desmame ele tem que ser olhado com muito cuidado mesmo antes de você dar esse passo e começar, né, a seguir nesse caminho. Bom, Jo, muito obrigada. Quero muito que você fique aqui, mas também entendo, né, se você... Obrigada a você. Não, vou ficar o tempo que eu conseguir, tá tranquilo. Bom, tá Se eu bem. sumir de repente, porque deu um ruim aqui, tá? Não Tá reparem. bom, tá bem. E aí agora eu vou chamar a Ju, uma mulher incrível que eu tive o prazer de conhecer há mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, aqui em Juiz de Fora. E eu aprendo muito com ela, mas eu sei também que ela aprende bastante comigo, que a gente troca muitas figurinhas sobre a amamentação. E ela vai contar um pouco sobre como foi o processo dela. E eu vou também dando uns toques, assim, a gente vai conversando um pouquinho sobre como foi isso aí. Obrigada, Fê. É uma grande surpresa, uma grata surpresa do meu trabalho conhecer pessoas tão incríveis, né? Então, aprendo muito com a Fê. E, gente, eu vou ser expulsa dessa live, porque eu acho que eu sou, tipo, mega mau exemplo. Ó, a minha história com a amamentação. Eu queria muito amamentar o meu primeiro filho. E eu Ô, Ju, fui... deixa eu só fazer deixa eu só falar uma coisa aqui antes de você continuar. A ideia era que a gente trouxesse vários momentos, várias pessoas para falar de coisas diferentes. Seu caso é um caso muito interessante, onde as pessoas podem aprender, assim, muito sobre como o sistema influencia a vida das pessoas. Eu espero que você não se sinta culpada, porque julgada eu tenho certeza que você não vai ser. Show, tô no meio da mulherada, vai Isso. ser terapêutica. Isso aí, bota para fora. E eu sou farmacêutica, eu trabalhei muito tempo na Novartis, então eu sou aquela pessoa, espirrou 3 vezes, já toma 4 antigripal, sabe assim? E aí eu comprei aquele remédio que faz amamentar, esqueci o nome dele, ocitocina. Então eu comprei, eu queria amamentar, eu ia amamentar de qualquer forma. E antes de eu colocar silicone, eu não tinha um peito, eu tinha uma espinha. Então eu tinha certeza que eu ia ter pouco leite. Então eu falei, já vou deixar a ocitocina comprada e vou amamentar, tudo bem. E aí a minha irmã teve filho em dezembro e o meu bebê nasceu em fevereiro, então são 2 meses de diferença só. E o meu sobrinho, ele dormia muito ao amamentar, e eu acompanhei aquele processo da minha irmã, a gente totalmente perdida, as 2 gravidezes nossas, a gente descobriu tomando remédio, aquela doideira, eu tinha uma rotina de trabalho com muita viagem. Então, a gente não se preparou nada, a gente não cantou para a criança na barriga, foi aquele processo de gravidez totalmente louco, com trabalho e viagem.
Aí, o meu sobrinho, quando a minha irmã teve neném, eu ficava ajudando ela a amamentar e a gente comemorava cada sugada dele, porque ele dormia, assim, 2 sugadinhas, dormia. E a minha irmã não teve nenhuma rachadura, não teve nada. E aí eu pensei, se a minha irmã não teve nada, ela é sangue do meu sangue, claro que a amamentação vai ser super tranquila. E o meu sobrinho, assim, o máximo que eu vou ter que fazer é tirar a roupa, porque a gente ficava tirando a roupa do meu sobrinho, fazendo cosquinha para ele acordar e mamar. E a minha irmã foi para o banco de leite, ficou lá aqui de Juiz de Fora, e ela ficou 2 semanas lá, sabe? Ela ia todo dia de manhã e ficava lá, e foi muito bom. Então, eu já tinha um caminho, assim, qualquer coisa, eu vou para o banco de leite, estou tranquila, e tá aqui o auxílio farmacológico. Aí tá, o Pedro nasceu, e aí deu certo, ele pegou, eu tive leite. Quando veio a pojadura, eu tive uma mastite, o peito ficou todo duro. E aí eu chamei uma pessoa que aqui em Juiz de Fora era muito famosa, que tirava a mastite daquele jeito bem tranquilo, só que não. Até a minha sogra chorou vendo ela tirando a minha mastite, pra você ter uma ideia de como que foi. E aí tá. E aí, na minha cabeça, eu tive o Pedro na véspera do carnaval. Então, eu fiquei muito preocupada com medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu lembro quando ele tinha 5 dias, meu peito estava todo machucado. Eu fui na pediatra, porque ele teve um vômito, porque assim, ele mamou muito. E aí, ele foi trocar, e aí minha mãe e minha sogra ficaram brincando com ele, ele vomitou. Aí elas ficaram preocupadas, com medo de refluxo, primeiro filho. Aí, quando eu levei ele na pediatra, ele tinha ganhado quase 600 gramas. E eu falei, gente, eu vou tentar por 10 dias, se continuar esse perrengue, eu vou parar. E aí, como ele tinha ganhado peso, isso me deu uma força para assim, não, vou continuar com esse peito quase caindo, mas vai dar certo. E aí fui no banco de leite, tive auxílio, a gente melhorou a pega, ele mamou cavalinho, sabe? Não sei se fala assim, aquele jeito que o neném fica em pé com o rostinho para cima. E o que para minha mãe e para minha sogra era muito... Era absurdo, porque o pescoço dele não pode, só que era o jeito que a gente foi testando, que foi melhor, e aí todo mundo ficava contra esse cavalinho, enfim. Aí eu fui, só que eu tinha muita produção de leite. Outra coisa que eu fiz errada, gente, nessa época que meu peito estava quase caindo, a minha irmã ia lá para casa me ajudar a fazer as massagens para ver se diminuía o leite. Aí a minha irmã amamentou o Pedro um dia, para ver se me dava um descanso, e não pode, a gente foi descobrir depois. E aí a gente descobriu também que o problema não era só a pega, porque a minha irmã falou assim, eu não ia conseguir amamentar o Pedro, porque ele sugava muito forte. Aí a gente teve a comparação e a gente viu que realmente era uma característica dele. E eu fui e acabei comprando uma bombinha de leite na época da Medela, porque eu estava com esse plano de... Eu estava numa transição profissional também. Eu estava numa empresa que era Novartis, eu ficava o mês inteiro fora. Então, eu falei, gente, eu tenho que arrumar outro emprego, essa transição profissional louca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mestrado, vou montar uma empresa, vou trabalhar em drogaria, vou voltar para São Paulo, aquela doideira profissional. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender a tirar leite. Tentei a ordenha com a mão, não consegui, continuei tendo mastite por produção excessiva. E aí eu comecei a tirar leite, comprei uma bombinha que na época custou R$ 900, mas eu brinco que foi o melhor investimento da minha vida, porque eu conseguia tirar, não tive mais mastite, tinha sempre leite estocado, eu consegui doar e tudo mais. E aí, eu comecei a mandar currículo, então o profissional começou a entrar ali, depois que chegou os 3 meses do Pedro, eu já comecei a mandar muito currículo. Passei no processo seletivo de uma outra indústria farmacêutica, e aí que veio o desmame. E aí o desmame foi um desmame... uma outra coisa, eu tive cefaleia pós-RAC. Eu acho que isso impactou também nessa questão de eu ter tanta ferida, que eu não conseguia ficar sentada, a melhor posição era com ele cavalinho, eu tinha que tentar amamentar em pé, porque senão eu vomitava pela cefaleia pós-RAC, então foi muito complexo o começo. Aí, voltando ao trabalho, no processo seletivo, eu fui muito desafiada por ser uma mãe recente. Então, eu lembro que na última etapa desse processo que eu passei, eu falei, olha só, todas as vezes que eu fiz entrevista até hoje na vida, eu ficava 1 hora falando sobre a Juliana profissional. Desde que eu virei mãe, mais da metade da entrevista é sobre maternidade. Por que isso? Se meu filho ficar doente,
outra pessoa pode dar remédio para ele, não sou só eu. Outra pessoa ele tem pai, eu tenho mãe, a gente pode, eu posso com o salário que você me pagar, contratar uma outra pessoa para ficar, pagar uma escola. Por que a gente eu estou sendo só desafiada em relação à maternidade? Se eu fosse homem, você falaria isso, porque eu já estava por aqui. Uma das entrevistas, inclusive, no meio dela o leite vazou. Sabe aquelas coisas que a gente passa? E aí eu lembro que esse dia eu falei, quer saber, eu vou falar, tava meio de saco cheio, e aí acabou que foi o processo que eu passei. E a gente sabe que as lideranças também são desafiadas, porque uma rotina de trabalho, eu trabalhava na área de vendas, então existe toda uma pressão por meta. E eu já estava acostumada olha só, eu comecei a tirar leite pro Pedro, e eu dava na mamadeira, porque na minha cabeça era, se eu conseguir um emprego, e aí a qualquer momento pode ser que ele tem que pegar uma mamadeira, porque como a minha irmã estava 2 meses à frente, eu sempre estava tentando adiantar. Então, por exemplo, meu sobrinho não pegou mamadeira. E aí eu pensei, e aí como é que eu vou fazer para poder manter a amamentação antes dos 6 meses? Se aparecer uma vaga em Juiz de Fora, eu preciso pegar. Então, eu já fui treinando o Pedro a usar mamadeira. Um caso também muito interessante foi quando ele estava com 3 meses, ele era muito gordinho. E eu perdi muito peso. Então, hoje em dia eu peso uns 60, eu cheguei a 50 quilos amamentando. E aí o pediatra falou assim com o meu marido, esse seu menino tá um boi, a sua mulher tá um caco, ele não pode amamentar mais à noite. E aí, agora com vocês, eu descobri que eu fiz o desmame gradual, porque aí o que o pediatra falou? Na próxima consulta, o Pedro não pode estar mamando de madrugada mais. Olha isso, gente. E aí ele falou assim, a hora que ele acordar de madrugada, não é a Juliana que vai no quarto, é você, porque se ele sentir o leite, ele vai querer mamar, então você vai lá e vai acalentar ele. Porque não é fome, é costume. Olha isso. E aí, o que aconteceu? No primeiro dia eu estava até meio retardada de sono, porque o Pedro mamava assim, de hora em hora, ele era um tourinho mesmo. E aí meu marido falou assim, não, vamos... Aí ele falou assim, nossa, amor, nós vamos ter que obedecer, porque na consulta de 2 meses ele já tinha falado pra gente tirar algumas mamadas na madrugada, e essa era de 3 meses. E aí eu falei, imagina, a gente vai no de 4, a gente não fez nada. Gente, cadê? Tem algum pediatra aqui? A gente tem que fazer só para pediatra uma conscientização. E aí acabou que eu estava muito cansada esse dia mesmo, realmente muito fraca. Depois eu fiz até um acompanhamento nutricional, achei muito legal a Jo trazer isso, que a mãe precisa de um reforço, porque às vezes eu sentia fome de madrugada, e aí eu queria comer arroz, feijão, farofa de madrugada, sabe? E aí depois eu fiz um ajuste para eu não ter essa necessidade de me alimentar de madrugada também. E aí acabou que eu desmamei à noite nessa época. Então, ele já não acordava à noite para mamar. E aí eu comecei o trabalho. E aí, quando eu ia começar o trabalho, eu ia ficar direto 8 dias fora. Ô, Ju, e você contou para o pediatra que você ia começar a trabalhar? Quando eu contei para o pediatra que ia começar a trabalhar, a primeira coisa que ele fez foi assim... Não. Aí, outra coisa que eu sou mau exemplo. Eu ia em 3 pediatras, porque toda vez que o pediatra falava alguma coisa que eu não concordava, eu mudava de pediatra. E o Pedro, ele é alérgico. E aí, eu ia em 3 para pegar várias opiniões. E aí, quando o pediatra colocava bombinha, eu mudava, porque eu não queria dar bombinha para ele. Aí eu ia mudando de pediatra. Aí, assim, às vezes um falava uma coisa, aí eu ia no outro, porque eu que estava mais acompanhando ali o que eu estava achando. Então, assim, um dos pediatras já tinha mandado eu começar a dar fórmula. O pediatra que eu acabei ficando mais tempo, foi o que postergou a bombinha, na época ele foi e passou um leite para o Pedro, uma fórmula. Eu liguei para ele e falei, olha, doutor, eu vou começar a trabalhar na mesma, eu vou ficar 10 dias fora, e agora? E ele falou, olha, você pode dar o leite X, o Y, Z. E aí eu falei, tá. Aí eu falei, mas como é que eu faço? Ele, você vai intercalando a sua mamada com a mamadeira, o Pedro já pega a mamadeira que você já deixa... Nossa, eu adorava controlar o estoque de leite, sabe? Nossa, tem tantos leites aqui. Então, isso que as meninas falaram sobre essa individualidade, eu não senti tanto, porque como sempre tinha leite congelado, eu podia ir no mercado, eu podia fazer algumas coisas. Eu fui madrinha de casamento, fiquei 8 horas sem o Pedro. Aí, às vezes, eu ia no banheiro, dava aquela tiradinha, porque na hora de mamar dá até aquela doidinha, né?
E aí eu consegui levar. E aí ele nem cogitou, falou, Juliana, são 8 dias, mas não tem problema. Eu também, porque se fosse hoje, com as informações que eu tenho, eu levaria o Pedro e, às vezes, alguém comigo, para ele ficar, porque eu ia para uma convenção, são 8 dias no hotel. Outras pessoas podem estar nesse hotel, só que eu estava numa mudança de emprego, eu não queria chegar, eu fui tão desafiada pela maternidade que eu queria fingir que estava tudo bem. Aí eu fui, tomei um remédio, aí eu fui fazendo isso, ele não adaptou com fórmula, ele teve que tomar aquele leite muito caro, sabe, que não tem lactose, uma fórmula, eu lembro que era Alergia à muito caro, proteína do leite, né? isso aí. Aí ele teve uma mais leve, não, eu não tive que comprar aquele leite de R$ 400, mas era uns R$ 180, e eu fui viajar. E aí eu tomei um remédio para secar o leite. Só que, olha, aí quando eu estava lá já nesse hotel há 5 dias, eu voltei a ter leite e tive uma mastite. E eu não queria falar com ninguém, eu estava febril. E eu falei, como que eu vou falar na empresa que eu estou passando mal, porque eu estou com leite? E eu falei tanto essa questão da maternidade, que estava tudo bem. Então, assim, vivendo no challenge de um bebê, aquela relação de simbiose, de repente eu longe e fingindo que estava tudo bem. E aí, na época, eu esperei, né, ficar de noite, todo mundo da empresa e dormir. E aí eu fui na recepção, falei, olha só, eu tô com muito pepino, porque... Aí eu mandei mensagem para minha obstetra, falei, eu voltei a ter leite. Aí ela falou, e aí? Eu falei, eu tô com febre, não tem remédio aqui. Ela me passou algumas medicações, aí eu fui na recepção, perguntei se teria como um motoboy ir, porque era um hotel bem afastado. E aí eu paguei, na época, R$ 180 para esse motoboy trazer. E eu, nas reuniões, estava tudo bem, mas por dentro eu estava, assim, acabada. Morrendo de No último dor. dia, morrendo de dor e, assim, de saudade. Meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Que saudade do meu bebê, ele vai esquecer de mim a hora que eu chegar. E, realmente, eu fiquei muito tempo fora. Aí eu lembro que quando eu cheguei, a primeira vez que eu peguei ele, eu achei que ele, assim, me abraçar, não sei o que, mas ele, assim, sabe? Então, assim, foi muito difícil. E aí a gente foi vivenciando essa questão da alergia dele, ele teve cólica, a questão respiratória piorou com com a introdução da fórmula. Então, foi muito perrengue. E o sistema, por exemplo, o Pedro ele foi para a creche, porque eu ficava pensando muito assim, eu não posso ter uma falha no trabalho, se eu colocar uma babá aqui e essa pessoa adoecer, como que eu vou fazer, sabe? Então, foi uma coisa muito pensada pró trabalho. Essa coisa assim, eu continuo sendo uma pessoa produtiva, mesmo estando com filho, então eu me sacrifiquei muito, eu tive burnout depois, em seguida, foi bem perrengue. E com a Júlia eu já estava mais preparada, minha segunda filha. Só que, então, assim, eu tive mastite, porque realmente, depois que vem a pojadura, eu tenho uma hiperlactação, não sei nem se é esse o nome certo, tá, Fê? Mas, assim, a pojadura, ali, os 10 primeiros dias, é muito leite. Só que eu já tinha bombinha, eu já comecei a fazer estoque, eu já estava muito mais bem informada. No do Pedro, eu lembro que eu ficava assistindo vídeos e mais vídeos de amamentação, depois que ele já estava, tipo assim, na minha frente, já tem um bebê aqui, que é aí que eu aprendi a pega do cavalinho, sabe? Aí, e eu fui mãe, nenhuma amiga minha era mãe, assim, era eu e a minha irmã só, e aí 2 mais perdidas que tudo, então não tinha tanta informação, sabe? Com a Júlia, eu já foi uma amamentação que eu tive mastite, mas eu já estava mais bem informada, eu já conseguia fazer as massagens, e só que eu sempre tive essa questão, aí tinha a questão do trabalho, o fato de eu ter dado mamadeira para o Pedro e ele não ter desmamado me fez manter esse padrão. Então, eu mantive ter sempre estoque de leite em casa para eu não perder a minha liberdade e para eu ter aquela segurança, tipo assim, eu preciso dormir um pouco mais essa noite, tem leite, alguém pode dar, sabe? Então, eu mantive a minha bombinha, mantive esse estoque. Às vezes eu nem usava, mas eu sempre tinha tinha leite estocado. Quando ela tinha mais ou menos uns 4 meses, eu comecei a prestar algumas consultorias, que eu sentia falta desse momento de trabalho e eu não queria que fosse abrupto o meu retorno, igual foi com o Pedro, 6 meses de licença, de repente trabalhando 8 horas por dia. E aí, quando ela tinha 4 meses, eu comecei a ficar 2 horinhas, prestando algumas consultorias ali de leve, para ficar uma coisa um pouco mais fluida, porque eu senti muito isso assim, só neném, e de repente só trabalho, só trabalho, só trabalho.
E aí é muito Uhum. engraçado como são as empresas, né? Ah, porque a empresa evoluiu e tudo mais. Na época eu já estava na empresa, eu tinha conseguido muitos prêmios, já estava numa outra situação. Só que, de novo, na primeira semana de retorno ao trabalho, eu tive que ir para o Rio para uma reunião de 4 dias. Uma reunião, assim, que poderia ter feito de forma online, que não precisava de mim lá. E aí, mais uma vez, eu desmamei. Só que aí eu já estava mais esperta nesse sentido, já estava um pouco mais informada. Na época eu cheguei a cogitar deixar esse estoque dos 4 dias, mas como eu tinha muita mastite, só de pensar na possibilidade da mastite, aí com a Júlia, o que eu fiz? 15 dias antes do meu retorno ao trabalho, eu já comecei a introduzir, eu já comecei com a mesma fórmula que deu certo de primeira com o Pedro, para sentir como é que ia ser. E aí a gente foi, e aí aí o que acontece com os meus meninos? Eles acabaram mamando menos leite, porque aí assim, entre dar a fórmula e dar a comida, eu preferia que eles comessem fruta. Então, a gente começou a introdução alimentar e aí acabou que o padrão de, por exemplo, acordar e mamava. Aí agora eu já fazia acordar e tomava café da manhã, sabe? Para poder não ter tanta fórmula. E aí eu desmamei os 2 com 6 meses. O Pedro foi muito traumático, a Júlia já estava um pouco mais preparada para aquilo, e aí, mas foi um processo muito complexo dessa questão de eu ficar direto longe deles. Aí na Júlia, por exemplo, e a Júlia eu acho que resgatou um feminino muito grande porque, em mim, sabe? Eu acho que o Pedro ele veio muito com aquela coisa de eu mostrar que eu dou conta, e a Júlia veio assim, tudo bem você não dá conta, você não precisa de ser super para ser você. E aí eu lembro que na primeira reunião eu cheguei assim, não teve tipo assim, nossa, bem-vinda de vó, nada, tipo assim, e eu lembro que do nada, assim, cara, eu comecei a chorar no meio da reunião, porque ele não estava fazendo mais sentido para mim, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero meus filhos perto de mim, entendeu? Eu não quero essa vida doida que eu estou levando. Então foi eu virei a chave, falei, não, eu vou. E aí as pessoas se Ju, mas dá tudo certo, porque eu tenho alguns planejadores, eu falo sobre produtividade, eu consigo fazer uma gestão de casa à distância, sou muito defensora da mulher poder fazer o que ela quiser, mas aí quando veio a Júlia, eu vi assim que às vezes o que ela quiser pode ser ela ficar com os filhos, por que não? Sabe assim? E não agregar outra coisa. Então, adepta de forma, gente, bico artificial, sabe? Eu falei, ai, meu Deus do céu, meus filhos, será que vão ter trauma? E a culpa que vem, né? Porque aí toda vez que eles adoecem, o que eu mais sinto é isso, sabe? O que eu mais sentia era isso, porque quando eles adoeciam, eu falava, e agora? Eu não tenho meu leite. Porque quando eles adoecem e a gente tem a amamentação, a gente sempre assim, não. E é de fato, né? Assim, tá indo todos os nutrientes para eles, está tudo bem, o meu melhor está indo para eles. Aí de repente você tem o quê? Banana, que a criança não quer comer. Fórmula que a gente sabe que não é tão boa. Então, a gente perde um conforto muito grande. E o peso de estar trabalhando fora, e o peso do tempo em quantidade. E aí a gente Uma fica assim, cobrança, não, né, da sociedade também, né? o tempo em qualidade e a simplificação de algumas coisas, eu percebo que faltou respeito a mim nesse processo, confiança de que não que eu poderia dar conta, mas assim, confiança de ouvir o que eu estava sentindo, porque muitas vezes eu me calei em prol desse sistema todo. Então, eu acho que faltou esse auto-amor e faltou esse respeito com as crianças, porque eu acho que quando a gente não se respeita, por isso que eu acho que a vontade da mulher, a gente tem que conseguir olhar muito para a nossa vontade, sabe? De saber qual que é o meu momento agora, o que eu quero de verdade. Porque se a gente não respeita a gente mesma, a gente também não respeita quem está mais próximo da gente, que são os nossos filhos. Porque se a gente não está fazendo para a gente, não tem como transbordar. Então, eu acho que nesse processo, o que eu vejo hoje foi essa falta desse auto-amor, desse auto-respeito. Eu acabei cumprindo o protocolo de performance que é esperado de mim, e eu acho que o burnout que eu tive depois, eu acho que todo esse processo, né, de estresse, ele na verdade começou quando o Pedro nasceu, mas não por culpa dele ou por culpa minha, por culpa de um sistema que não está preparado para acolher crianças e mães. Sim, eu ia falar isso agora, como eu falei lá no início, né? A sua história é uma história que ela vem permeada de responsabilidades que não são suas, e
e que te levaram a esse desfecho, levou vocês, né, a esse desfecho. Então, quando você é obrigada a voltar ao trabalho com 4 meses de vida do seu filho, isso é um fator que vai te levar ao desmame se você não for bem orientada por um profissional. É muito difícil um bebê de 4 meses conseguir dar conta de todas as necessidades que ele tem de sucção sem ter o que sugar durante o dia todo. Vai faltar para ele em algum momento, né? Então, eu acho que todo o cenário que a gente vive hoje, de que, eu acho que isso de uns anos para cá, né? De que a gente que é mulher e que tem uma consciência social e de trabalho mesmo, e que deseja voltar a trabalhar, tudo isso faz a gente perder muito. Então, é diferente de outros países. Você falou uma coisa assim, eu voltei de um dia para o outro, eu estava fazendo em casa, cuidando dos meus filhos e tal, e no outro dia eu estava trabalhando integralmente. Em países como a Suíça, por exemplo, o retorno da licença maternidade ele é gradual. A pessoa volta a trabalhar 20% da carga horária, depois de X meses ela volta 40%, depois ela volta 60%. Aqui na Dinamarca é assim também. E é engraçado que a Novo Nordisk, que era a empresa que eu trabalhava, ela é dinamarquesa. E olha como que é diferente. Eu lembro que quando eu fui para lá, para o prêmio, enfim, e aí eu via as mães com as crianças na rua, e aí as pessoas contando como é que era essa questão da licença maternidade lá, que são 2 anos, e aí essa questão de ser gradual. Eu falei, gente, ou seja, existe um modelo, por que não é São 2 anos, global? São 2 anos e você escolhe quando você quer a licença maternidade. Então, você pode primeiro tirar 6 meses, voltar a trabalhar um tempo, depois tirar mais um mês. Você tem 700 dias, né, 820 dias ali, 720 dias, eu acho, para você tirar a sua licença maternidade. E a licença paternidade também é de 2 anos. A nossa é de 5 dias. É um absurdo, gente. Está relacionado ao apoio, né, que a gente recebe, assim. 5 dias é só para eles fazerem o que eles não fazem, não assim a maioria do que a gente está falando aqui, né? Que é, na verdade, no cartório registrar e se voltar a trabalhar. O tempo que ele tem para ir no cartório, registrar a criança e voltar ao trabalho. Então, você foi vítima de um sistema que promove mesmo o desmame precoce, né? Um sistema de saúde que promove o desmame precoce. Então, é isso, assim. A responsabilidade é de quem? De falar para você que você pode ordenhar o seu leite, que você não precisa oferecer a mamadeira, que você pode sim viajar 8 dias, depois voltar e continuar amamentando, se você quiser. Você pode sim levar o seu filho para o hotel, né, para alguma convenção ou para alguma reunião. Essa responsabilidade não é sua. E se você tiver um terceiro filho, ela continua não sendo sua, entende? Continua sendo do sistema de saúde, de nós profissionais, da sociedade como um todo. Então, a gente fala muito sobre isso hoje, né? De quem é a responsabilidade da criação de uma criança. Não é só da mãe e do pai. Se eu estou na rua e vejo uma criança sendo violentada, é responsabilidade minha também. Né? Aquilo, né? Inferir sobre aquilo que está acontecendo com aquela criança. Ou se eu estou sentada num lugar e eu vejo uma pessoa ou a pessoa falou para mim que está querendo desmamar e tal, é minha obrigação, enquanto profissional, apoiar aquela pessoa e dizer para ela que ela tem opções, que a fórmula não são as únicas opções para você interromper a amamentação, né? Ou para você voltar ao trabalho. Então, com certeza. E informação, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer demais. Que no começo pode ser que não seja tão confortável, que eu lembro que eu falava assim no começo, se eu ver um cartaz de mulher amamentando, eu vou queimar, porque sempre é uma mulher plena e a criança lá assim, ó, e na verdade o meu era descabelada, criança que de cavalinha, minhas costas doendo, a cefaleia posaca, eu ficava tentando ficar com a cabeça, eu ficava, gente, que raiva desses cartazes. Os cartazes das Semanas Mundiais de Amamentação, né, do Agosto Dourado do Ministério da Saúde, são sempre mulheres brancas, cis, maquiadas, com cabelo super arrumado, né, com roupas incríveis. E, inclusive, se a gente jogar eu já dei uma aula sobre puerpério e eu fiz essa busca no Google, né, exatamente para mostrar essa imagem. Se você botar ali a palavra puerpério na busca do Google e botar imagens,
só aparece imagem que não é do puerpério. A criança dormindo no berço tranquilamente, a mãe com a unha feita, a pessoa com a unha feita, com cabelo maravilhoso, todo, né, pintado e tal, maquiada, sorrindo. Isso, assim como oferecer a mamadeira, oferecer a fórmula sem critério, né, e de forma a provocar o desmame, isso é uma construção social mesmo. As pessoas veem todo dia crianças tomando mamadeira, então para elas isso é normal. Tá ok tomar mamadeira, né? O que não tá ok é o pediatra falar, não, pode dar uma mamadeira que vai ficar tudo bem. Toma aqui um Obrigar, gente. Eu seu lembro leite. disso. Eu lembro que eu não queria desmamar noturno, meu marido Sim. não queria. E aí a gente falou, meu Deus, a gente precisa, porque como que a gente vai voltar na consulta de 4 meses com a criança mamando ainda de É madrugada? como se fosse uma relação de obediência, né? Eu tenho que obedecer. Sim, Fica falando algo sobre a minha vida, sobre uma escolha sim. que deveria ser minha, né? Quando, na verdade, ele tinha que virar para você e falar assim, olha, tá tudo bem ele ganhar peso desse jeito. Como que Exato. Não, tá precisando de e outra alguma coisa que ajuda? aconteceu é o segundo pediatra, né, que não foi esse mesmo da obrigatoriedade de desmamar o outro, né, que é isso, né, o rolê de concordar com a mãe. Um dia ele falou comigo assim, ele pesou o Pedro e falou assim, você tá dando realmente só o seu leite? Eu falei, gente, o outro que é que eu não desmamo? Porque realmente ele ganhava muito peso. Eu falei, não, eu tô tomando só leite. Ele, nossa, eu tô impressionado com a curva de ganho de peso dele. Então, você vê o tanto que é um despreparo, sabe? Eu acho que se Sim, fosse hoje, algumas coisas que eu ia fazer seria procurar médicas mulheres, não que eu ia diminuir, né, a chance disso acontecer, mas eu acho que toda vez que a minha obstetra era mãe, e fez muita diferença ela trocar comigo, entendeu? Tá tudo bem, não sei o que, sabe assim, eu ter esse apoio de ser uma mulher. E aí depois, né, assim, né, nesse processo de conscientização mesmo, hoje em dia eu busco por profissionais mulheres para tudo e qualquer coisa. Eu consulto, sabe assim? Então, eu acho que se eu tivesse uma pediatra mulher e mãe, a chance de eu ter um pouco mais de empatia eu tenho eu acho que seria maior, sabe? Se fosse uma mulher. Até para, por exemplo, banco de leite. Não foi, os pediatras não me indicaram. Eu lembro que eu fui no banco de leite por minha conta e risco, assim, porque minha irmã tinha ido, tinha dado tudo certo, e o banco de leite foi um super apoio, sabe, para mim. Tanto para doar leite, né, que foi muito bom eu ter algum lugar para doar, sabe? Foi muito bacana, quanto para esse começo, porque era bom ficar lá também, sabe? Era fácil, se sentir cuidada, né? Se sentir cuidada, era tipo a roda olhada. que você fez aí, sabe? Assim, era tipo, que bom, aquele monte de mulher. Tô num espaço Então, seguro aqui, né? O banco de leite tá traz tudo. essa sensação É, mesmo. E assim, falava assim, se ele só mama assim, falava com a minha mãe, minha sogra, se ele só mama assim, tá tudo bem, deixa, não vai prejudicar o pescocinho dele e tal. Sim. E aí, hoje em dia, minha mãe é super, tipo assim, ela acha que ela é quase uma consultora de amamentação, porque todo mundo que tá com dificuldade, ela, nossa, meu neto, ele só mamava assim, não sei o quê, não. Eu fico pensando comigo, ai, gente, quando eu comecei a fazer isso, eu escutei tanto e agora ela tá. Só eu sei, né? De qualquer forma, é informação, sabe? Porque para ela era só aquele jeito bem assim, ó, que tradicional. Podia. Tradicional. É da propaganda, né? Ju, muito obrigada pelo seu relato. Obrigada, Fê, pelo espaço. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui, eu queria ouvir vocês, assim, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem trazer alguma pergunta, se tem alguém que está passando pelo processo de desmame ou que já pensou sobre isso. A gente está aqui, ou perguntar para quem falou, né, para a Ju, para Luana ou para Joana, fazer alguma pergunta e tirar alguma dúvida. É só abrir a câmera e soltar o som. Pode falar. Meio que tô criança dormir, tô aqui trabalhando, né? Pode ver confuso e tô aqui escutando a semana da semana da amamentação, né? Eu me chamo Laura, eu tenho um filho de 2 anos, 2 anos e 4 meses, ele é o Gabriel, e eu tenho tentado colocar esses limites, né? Até porque eu tô aqui a louca descabelada trabalhando com uma criança para amamentar e me sentindo muito exausta e cansada, né? Mas a todo momento esse sentimento de eu não preciso ter essa culpa, eu não preciso entrar em exaustão, porque chega a madrugada você tá já querendo gritar, né? Eu não aguento mais, eu tô cansada. Sim. Ele tá muito doente agora, então ele demanda mais, né?
E é tudo muito confuso, assim, né, na cabeça da mulher, né? Você se encontrar, eu acredito que eu ainda vivo no meu puerpério, percebi isso numa consulta com uma ginecologista, foi muito louco, né? Eu sou de Niterói, né? Então a Mariana Carvalho que me atendeu, e ela que me deu esse estalo, ela falou, cara, você ainda vive no puerpério? E aí me indicou até uma terapeuta. Enfim, então eu tô nesse processo muito louco, né? De me encontrando, de tentando descobrir quem eu sou e onde eu quero chegar. O Gabriel, como ele ficou muito doente, ele não conseguiu mamar, e aí eu pensei, e agora, né? Porque a amamentação, ela era fundamental e meu peito enchendo, eu sempre também tive muito, muito leite. Não consegui doar, porque o Antônio Pedro, na época, não estava aceitando mulheres, né? No meio da pandemia, aquela loucura toda. Então, infelizmente, eu acabei jogando muito leite fora, não consegui fazer o meu cadastro no banco de leite, foi o caos. Fiquei muito triste com isso, mas, enfim, esse processo que eu tenho tentado encontrar de desmame do Gabriel é muito louco, né? É muito intenso. É uma chuva, assim, mesmo, né? De encontros e desencontros. E eu consegui limitar, assim, filho, mamãe é para dormir, mamãe tá cansada, a mamãe precisa respirar, vamos conversar, e eu tenho alguns livros de sentimentos aqui que às vezes eu compartilho com ele também, né? Do que eu tô sentindo, é muito lúdico, né? Os livros que eu tenho aqui. Esses livros, Fernanda, eu acho que eu não tinha visto ainda, que você comentou, eu tinha visto um da eu esqueci o nome dela, mas o Instagram dela é Neuro Sem Neuro, se eu não me engano, que ela tem um Sim, da livro de Luciana desmame Baratelli. também, que eu ia procurar para poder ler, né? Ela é E é isso, assim, é muito bom, é muito confortável. Ouvir que eu tenho mulheres aqui que trabalham igual uma louca e não conseguem, então, não conseguiram aumentar, ou que sofreram essa pressão da sociedade como um todo, né? O Gabriel é grande, né? Assim, vamos chamar assim para a sociedade. Mas eu estava numa festa amamentando meu filho, que estava muito cansado e exausto. Problema nenhum amamentar meu filho. E eu ouvi de um amigo, né? Vai amamentar essa criança até quando? Ele tem um filho, ele tem uma filha de 1 ano e aí a esposa dele tá grávida. Aí eu olhei para ele e falei, mas por qual razão você tá preocupada se o Gabriel vai continuar mamando ou não? Você tá incomodada? Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Por qual razão você veio me perguntar isso, né? E ao mesmo tempo eu me senti muito culpada por ter enfrentado, vou chamar assim, esse meu amigo, né? E ter me posicionado. Então é um turbilhão, assim, sabe? Toda essa confusão que eu tô falando, essa desconexão das minhas frases, é isso que a gente vive, né? Que loucura. Por quê, né? Mas eu acho, fico pensando se eu tô no momento de desmame mesmo. eu acho, Laura, que esse limite que você colocou no seu amigo é muito importante. Porque as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Que ela travou aqui para mim. Esse limite que você colocou nele é muito importante, porque sobre o amamentar do outro é problema do outro, não é problema meu. É o meu problema quando alguém me procura para pedir ajuda para um desmame e eu digo que eu não vou ajudar, ou eu julgo aquela pessoa, ou eu falo que não está na hora, né? Então, assim, num cenário como o que você viveu, toca em algo, mais sobre ele do que sobre você, né? Por que ele realmente está tão incomodado com o que você está amamentando? Será que ele gostaria que talvez a filha dele estivesse amamentando? Ou será que foi ele que... Eu pergunto sempre isso nas consultas de desmame. Quem quer desmamar essa criança? Será que não foi ele que alavancou o processo de desmame da primeira filha? Por, sei lá, N motivos, né? Porque é uma dedicação maior da mulher, é uma ausência da mulher maior na vida dele, enfim, por 1000 motivos. Então, esse limite é importante. Você falou uma coisa que eu acho importante falar aqui, que eu acho que quem estiver pensando em desmamar crianças que têm mais de 1 ano e meio ou 2, precisa pensar no desmame gradual como fases. Então, eu sempre divido em 4 fases, uma fase inicial de observação. Eu ofereço o peito ou é só ele que pede? O que eu posso mudar na minha rotina do dia a dia? Tipo, escolher um lugar para amamentar, evitar roupas muito decotadas, evitar um banho junto,
são elementos mais da observação da rotina de vocês do que efetivamente de fazer alguma coisa para impedir que a criança mame. Então, essa é uma que eu chamo de fase 0, é a primeira fase. São questões mais emocionais e comportamentais que vocês vão olhando aí para evoluir nesse processo. Eu realmente desejo amamentar, foi isso que você falou, né? Quando ele cai, ou quando eu estou no telefone com alguém, eu pego e boto ele para mamar, para eu ter um sossego? Ou não, ele realmente quer mamar? Então, essa observação é importante. A fase 1, que eu acho que também é muito importante, que é a regulação de mamadas, assim, a criança, a partir de 1 ano e meio, 2, ela não tem ainda muita noção. Eu falei isso para a Luana, assim, a gente não vai dar palestra para essa criança. Olha, meu filho, eu tive muita dificuldade para amamentar você, meu peito rachou, você tinha um freio, eu fiz uma frenectomia, eu amamentei você com sonda, blá, 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 mas agora, assim, não leve a mal, mas a mamãe quer desmamar, sabe? A criança não entende isso. Então, tem que ser uma coisa assim, pão, pão, queijo, queijo, olha, a partir de agora a gente vai sentar aqui e vai combinar que você vai mamar nesses horários. Precisa ter uma rotina de mamadas. E precisa ter algo visual para a criança entender o que você está falando, porque amanhã ela já esqueceu se você não fizer nada visual. Então, quando a Luana falou lá do quadrinho de mamadas, essa é uma boa estratégia, porque você bota imagens ali da rotina da criança associada a qual é o momento da mamada. Então, é o café da manhã, ela vai mamar no café da manhã, ou antes, depois você bota uma foto dela tomando café da manhã. Depois do banho, você bota uma foto dela depois, né, tomando banho, porque aí quando ela pediu mamar fora do horário, ela tem uma referência visual do horário da mamada. Ah, entendi, eu vou mamar depois do banho. Você leva ela lá no quadrinho. Eu tô falando aqui de uma forma bem simplificada, mas são coisas que podem ajudar vocês aí, né, no dia a dia. Então, você referencia uma rotina com o momento da mamada. E você vai fazendo isso até você sentir que a criança está segura e já entendendo que aqueles são os momentos que ela vai mamar. Pode até ser que ela peça em outro momento, mas quando você fizer a referência, ela vai entender e vai falar, ah, tá, já entendi que é depois do banho. Ah, já entendi que é quando eu voltar da escola, né? Ou já entendi que é só para dormir. A mamada para dormir é a mamada mais difícil de ser retirada no desmame, né? Aquela última mamada do dia. Porque a criança não tem recurso para voltar a dormir sozinha. Não é igual a gente que bota uma playlist de meditação no Spotify e em 40 minutos você está dormindo. Eles não têm recurso. E a criança até 1 ano, ela precisa comer à noite. É diferente da criança de 2, que não come mais, não sente fome. E eles não têm recurso. Então, essas mamadas, tanto da noite, né, a última da noite, quanto da madrugada, são as mamadas mais difíceis para sair dessa rotina. Então, a gente precisa ter, assim, um trabalho muito por trás do não para chegar no não. Você faz muita coisa antes de chegar no não. Para quando você chegar e falar, não, agora não tem mamar, a criança já compreendeu e ela já tem autonomia para dizer, ah, entendi, é porque eu vou mamar depois do banho. Ah, entendi, é porque eu vou mamar depois que o sol raiar, né? Quando o sol nascer e tal. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, o desmame gradual é em etapas mesmo, é lento, e é sobre a autonomia da criança. E se você não sentiu ainda que está nesse momento, que está confuso demais, é porque realmente não é o momento de você pensar nisso agora, sabe? Porque qualquer decisão tomada no meio de um turbilhão, no meio da emoção, isso pode interferir na forma como você vai lidar com isso depois. Então, acalma, vê o que está acontecendo, vê o que você pode ajustar, né, nessa sua rotina aí de mamadas noturnas, principalmente abrir mão, né, desse controle e chamar uma outra pessoa, porque provavelmente muitas das vezes que ele acorda de madrugada, ele não quer mesmo mamar, ele só quer ser ninado e colocado para dormir novamente. Isso já pode dar um respiro, tipo, se você deixar de acordar 2 vezes para dar o peito, já é um alívio, né? Se você está acordando 6, 7 vezes. Então, chama alguém e fala, olha, toda vez que ele acordar, eu preciso que você vá lá atender. E aí, se ele quiser mamar, se você não estiver no processo de desmame, você oferece o peito. Mas se ele não quiser, por favor, tenta fazer ele dormir de novo, tá bem cansativo, né? Lança a mão da sua rede de apoio, se for possível, né? Não sei se tem alguma mãe solo aqui também, que é muito difícil, né? Um desmame com uma mãe solo. Mas eu acho que é um pouco sobre isso. E você também deu um sinal, assim, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é pouco falado, né? Uma condição que é muito pouco falada, que é a perturbação na amamentação.
ela normalmente acontece em amamentações prolongadas, ou quando a pessoa que está amamentando está gestando outra criança, né, está grávida, que são esses sinais de irritabilidade extrema, de vontade de deixar a criança sair correndo, sabe? Tem algumas pessoas que evoluem até para violência física, porque ficam extremamente irritadas. Então, olha para isso com carinho e vê se realmente uma rede de apoio um pouco mais presente, assim, não pode te ajudar, sabe? Te dar uma salvada, assim. Tá bem? Tá ótimo, é verdade. Eu estava lendo exatamente sobre isso, Fernanda, sobre essa irritabilidade, assim, né? Sim. E é muito... chega até a ser um pouco constrangedor, assim, né? Você perceber que você pode estar chegando nesse estágio, né? Sim. Mas é importante falar sobre isso para você não se sentir culpada e saber que isso acontece, que isso tem como você lidar com isso de outras formas, né? Você não precisa chegar nas vias de fato, e que, assim, a exaustão realmente leva a gente ao lugar que a gente desconhece, né? A Cris fala muito isso nesse livro, Exaustão Não é Amor. Não é, E eu acho que Tauri, falar é muito importante. E a gente poder externar esse sentimento. Uma coisa que graças a Deus eu tive minha irmã, um dia eu falei assim com ela, às vezes tem vontade de deixar o neném sair correndo assim, mas correndo mesmo. Aí ela, sim, eu falei, nossa, gente, que bom, porque a gente fica com medo de falar. E todo mundo que eu sei que tá grávida, eu chego e falo, tá tudo bem, tudo bem. Você também tem vontade, de vez em quando, de sair correndo, deixar ir com alguém e falar, eu volto daqui a 5 dias? Só tô te falando que eu senti isso, você não ficar com peso na consciência, porque a gente pensa e fala assim, cara, eu não posso pensar isso. E outra, Fê, isso que você tá falando do quadro, eu tô passando por esse processo aqui com a Júlia, que é a questão do bico. Porque é isso, né, gente? Eu não sou nem um pouco do OMS. Sim. E aí, gente, com a pandemia, eu precisava trabalhar, então dá-lhe bico. Aí agora ela tá com 3 anos, a gente começou esse processo, e aí a gente fez a associação em relação ao horário, igual é a mamada, né, mas assim, eu sei que a amamentação é um vínculo muito maior, e aí quando ela pede o bico e não tá nos horários que a gente combinou, eu falo, eu acho que você tá querendo um chameguinho. E aí também, sabe, meu marido fala, minha mãe, eu falo assim, nossa, se a gente brincar. Aí eu falo, mas é o horário? Ela, não, mas eu quero um bubu. Eu falo, é muito melhor a gente brincar de boneca. Aí, assim, eu trabalho fora, eu trabalho bastante, só que às vezes eu percebo que se eu ficar com ela, assim, 3 minutos ali, já dou uma distraída, 5 marcinhas, e aí eu volto, e aí ela tá acostumando. Então, agora, até quando ela pede fora do horário, eu sei que às vezes ela quer um chameguinho, e o bico fica naquela brincadeirinha ali, ela tinha 3 bicos, agora ela tem um só. E o quadro ajudou muito para ela saber, não, mas espera aí, ela mesma consegue raciocinar, assim, quando ela tá pedindo fora do horário, Sim. E eu tô perguntando, mas o que é? É um chameguinho que você quer? Você tá com saudade? Ou você tá com vontade que a hora do almoço chegue? É uma fomezinha? Tentando fazer com que ela entenda o porquê que ela quer o bico. E tem dado certo, sabe? Ela está diminuindo cada vez mais o uso, sem ser aquela coisa, tipo, o bico sumiu, veio alguém... Deu para o Papai Noel. Tipo assim, o Papai Noel... O Papai Noel é um monstro para quem tem chupeta, né? Fica falando que é para fazer, sabe? Fala com ela para dar peixinho no mar. Ela falou assim, a minha sogra falou assim com ela, dá pro peixinho, Júlia. Ela... Vovó, tem muitos peixinhos, eu só tenho 3 bubus aqui. Tipo assim, aqui, Ju, isso é muito importante você falar, porque o desmame abrupto, né, tanto do bico artificial quanto do peito, ele vai trazer questões no futuro para a criança. Então, ele vai trazer um vício oral, ele vai trazer um chupar de dedo, ele vai trazer uma caneta que fica na boca enquanto você está fazendo alguma coisa, ele vai trazer o chupar da camisa, né? Então, eu sou super a favor da pessoa que usa chupeta também fazer um desmame gradual da chupeta, porque a retirada abrupta vai trazer alguma questão, né, para a criança. Eu acho que mais alguém queria falar. Contem aí, quem é? Oi, sou eu. Acho que era eu que queria comentar. Boa noite a todas. Foi muito boa a noite, foi muito esclarecedora. O que eu ia falar aquela hora... Qual o seu nome? Porque eu sou a Flaviane, eu sou aqui de Juiz de Fora também. Ah, sim. Lembrei de você. Você me mandou lá a mensagem. Isso. O que eu achei mais interessante, estou com o mesmo processo que todos vocês falaram e tudo, e o mais importante para mim é que a gente hoje em dia tem uma facilidade chamada informação.
A gente só passa aperto se você realmente não abre a boca, você não pede ajuda. E aí, eu comecei a entender um pouco melhor esse processo do desmame, porque o Murilo tem 1 ano e 10 meses. Em outubro, ele vai fazer 2 anos. Então, um desejo que é meu, já suspender, e eu também não queria fazer de uma forma bruta para ele ficar com trauma de repente, sumir o peito. Sim. Viu? Falando de mamãe, ele já sabe o que Sim, é. obviamente, ele tá ouvindo tudo, né? E eu reparei também essa última fase que você comentou, Fernanda, sobre as etapas. Primeiro, realmente, eu comecei a observar a minha rotina com ele. Primeira coisa que eu vi, eu tinha preguiça. Era preguiça de não levantar, dar um leite, dar um suco, não dar uma comida. O peito vai sustentar. Aí foi o primeiro erro. Aí eu já fui cortando. Isso acontece muito. Mas ter mais energia. Então, eu comecei a largar essa preguicinha de lado, foi funcionando. E outra coisa, eu estou começando a observar agora quais são os momentos que ele está pedindo o mamar, porque realmente, igual ela falou, é o chameguinho sim, que ele quer. Às vezes não é mamar, ele quer ficar aqui, ó, grudadinho comigo, só isso. Assistir o desenho dele e eu estou trabalhando. É isso que ele quer, apertar meu peito, mas não quer. E aí eu estou reparando, por exemplo, a gente está deitado assistindo o filme, às vezes ele só está com a boca parada no peito e nem está sugando. Aí eu pensei assim, agora eu estou na fase de entender o que eu posso fazer em substituição de uma forma saudável, porque não é dar pirulito, não é dar bala, não é substituir o peito por um bico para poder gerar um outro. Então, seria um outro problema futuro. Então, eu estou nessa fase de entender e atuando, entendeu? Fazendo aos pouquinhos. É a hora que eu chego para buscar ele na babá, é a hora que eu tenho que mamar, do trajeto de carro até aqui em casa, ele mama, e antes de dormir. Eu sei que é certo. Agora, esse intervalo outro, é esse aqui que ele quer, ficar grudadinho comigo. E aí, no início, eu não lembro se foi Luana, a Joana, que comentou sobre, ou a Ju, sobre trabalho. Eu sou arquiteta, então, onde que eu ia, quando ele era recém-nascido, eu levava ele na loja de revestimento, tem várias fotos. E ele começou a trabalhar com 18 dias de vida, porque eu tive que apresentar projeto que estava atrasado, e aquela pressão social que o parto é rápido e depois você continua trabalhando porque tem horário marcado, que ele antecipou, e aí aquela pressão na minha cabeça ficou uma loucura e fui apresentar o projeto com ele tranquilamente. Mas depois eu pensei, peraí, minha vida mudou, ele nasceu e agora eu vou ter que rever as coisas. Revi tudo, meu horário, a alimentação, que eu me alimentava muito mal, por ele a gente come legumes agora, entendeu? Faz parte na rotina, então é constante mudança. E essa rede de apoio que vocês conversaram e tudo, eu acho muito importante, mas realmente não é todo mundo que acompanha ou entende, entendeu? E eu não perco tempo conversando nem discutindo com quem tem uma ideia muito diferente de mim. Quem não quer aprender também, né? Eu sempre falo assim que é legal você falar para a rede de apoio, porque às vezes quando você apresenta uma forma de educar ou uma forma de alimentar diferente do que, por exemplo, a minha mãe fez comigo, quando eu mostro isso para minha mãe, isso pode trazer para ela uma sensação de culpa, de que ela fez alguma coisa errada, né? Eu, por exemplo, eu fui desmamada com 15 dias. Então, hoje, eu acho que talvez ela me vendo trabalhar com isso e falando sobre isso, isso deve bater num lugar difícil para ela, né? Para ela elaborar. Então, eu sempre sugiro que a rede de apoio seja comunicada de que, olha, isso que eu estou fazendo é porque hoje tem mais informação e é a minha forma foi a forma como eu escolhi de criar e de educar o meu filho. Isso não quer dizer que você fez errado, quer dizer que você fez o que era possível na sua época, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, assim, é muito bonito de ver esse novo estabelecer de relação, né? A criança pode continuar na mesma posição que ela sempre ficou, só que ela não necessariamente precisa estar mamando, ela pode ficar deitada, pode fazer esse chameguinho que você falou, né? Pode estar junto, pode sentir seu cheiro, pode botar a mão no peito, pode dar beijinho no peito, é uma relação, imagina a relação que se estabelece quando você está amamentando, é incrível, né? Então, é um lugar de muito carinho, de muito afeto, e tá tudo bem. Agora, vai ter choro, desmame é sobre choro. Agora, é diferente quando você tem o choro de uma criança desamparada, que é tipo, mãe, quero peito, quero peito, quero peito, quero peito, você fala não, vira as costas e sai, do que quando você acolhe a criança e fala, eu estou entendendo que você quer peito, mas a gente combinou que agora não é o momento, eu estou aqui com você, vem aqui, eu vou te dar um abraço, né?
Então, esse acolher é diferente. E o Murilo é muito lindo, viu? Muito fofo mesmo. Mas tá uma delícia essa roda até com esse monte de menina. É muito gostoso. Aqui. Ele já está acostumado com live desde sempre. Ele comporta, mas tem hora que é aquela reunião importante, que ele não pode gritar, não pode fazer nada. É essa que ele escolhe para dar show. Aí fala, só um minutinho, desliga. A Joana já perdeu várias reuniões do nosso grupo, porque não podia estar junto com o Antônio muito pequenininho, né? Desde que nasceu, assim, não vou poder, não tá rolando, não vai rolar. Já no pós-parto já rolava, mas ele era um recém-nascido facinho. Mas muito facinho. Depois o perrengue chegou, né? Que sempre chega, né? A criança começa a ficar correndo, fazendo besteira pela casa, né? O pacotinho. Agora, uma coisa interessante, Fernanda, que agora eu estou encarando um vislumbre de um início de processo, né? E esse assunto está na minha cabeça frequentemente, o assunto do desmame, né? Porque o Antônio ele tem atrasos no desenvolvimento. Ele tem um atraso de fala importantíssimo. Ele teve um atraso motor. Tem a questão pandêmica na jogada, que eu acho que tem muito a ver com isso, mas tem questões dele também, que a gente está, enfim, nessa saga de investigação e estímulo, etc. E um bebê que precisa de mais estímulo do que um que tem um desenvolvimento normal, é um bebê que não deve ficar tão grudado no peito. Então, esse meu modelo de amamentação, de grude, como estamos aqui agora, por exemplo, de muito grudinho, muito peito à vontade, porque eu gosto, eu estou disponível, eu quero viver essa experiência assim, para ele não é tão interessante, porque ele precisa estar sem mamar, vivenciando coisas, fazendo coisas, absorvendo conhecimento, aprendendo coisas e praticando e ouvindo voz falada e emitindo, e a amamentação desse jeito aqui, que é o meu jeito, tá jogando um pouco contra. Então, eu tô tendo de novo que rever. Você vê, é sempre um desafio novo, né? Rever todo esse processo e pensar em começar a limitar e pensar novas formas de me relacionar e de chamar atenção e de estimular o tempo inteiro para não deixar cair nesse comodismo do vem mamar para eu descansar. Não é legal. Desafios, desafio tanto. Verdade. E assim, uma coisa só que eu queria falar para as pessoas que estão aí ouvindo, com as crianças ouvindo também, Joana, o Antônio não está ouvindo, mas está ouvindo ela falar, Flaviane também, ele não está ouvindo o que a gente está falando, mas está ouvindo ela falar. As crianças, elas não estão preparadas para essa conversa, nunca, né, nessa idade, principalmente. Então, pode ser que vocês observem mais no final da noite ou até amanhã de manhã um comportamento diferente. Comportamento, às vezes, um pouco mais irritado, um pouco mais agressivo. E isso se dá porque a criança começou a ouvir mesmo você falando que deseja esse processo, né? Tá ok. Só para vocês saberem que isso pode acontecer. Assim como ontem na roda de sono, muitas pessoas falaram, nossa, quando eu cheguei em casa, minha filha dormiu a noite toda, ou dormiu muito melhor e tal. Eu falei, pois elas estão ouvindo aqui que vocês querem que elas durmam o tempo todo. Então, uma hora capta esse discurso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Fê, eu quero falar duas coisas para poder finalizar. Primeiro, meninas, mães que trabalham, que são autônomas, que têm negócios, falem com o que vocês trabalham, me procurem no Instagram, porque um movimento que eu faço muito grande é de contratar mulheres, de indicar mulheres, e como eu trabalho com consultoria, assim, eu tenho muitas, tá sempre alguém procurando, sabe? Então, graças a Deus eu estou tendo essa felicidade de poder contratar mães para trabalhar às vezes só 3 horas por dia, então é uma flexibilidade que hoje em dia o meu trabalho me dá. E outra coisa que a gente não comentou aqui, que é um absurdo que as pessoas falam, que é patriarcado demais, é a questão da mulher da amamentação prolongada versus a sexualidade. A gente não comentou sobre isso, mas isso é uma coisa que a gente escuta muito também, né, gente? Como é que vai ficar? Não é? E, vai assim, ficar do mesmo jeito, né? Ou não, né? Não vai ficar do mesmo jeito, mas vai ficar. Exato, porque é uma coisa também que a gente escuta, às vezes, umas cutucadas
educadas nesse sentido, principalmente quando a mulher faz de forma mais prolongada. Sim. Que é uma coisa que quando eu escuto eu fico uma arara. E a gente não tinha comentado. Então, assim, é um outro absurdo que eu acho que está muito enraizado em relação a essa sociedade nossa. É porque o corpo feminino ele é visto no pós-parto imediato como um corpo santificado, né? Então tá tudo bem ela botar o peito para fora e amamentar. Mas quando tem uma criança maior, ela colocar esse corpo em exposição e essa criança grande mamar já é agressivo aos olhos das pessoas que são muito conservadoras, né? E, enfim, tem um pensamento mais tradicional. Mas é uma questão mesmo, é só a gente romper e fazer como a Laura fez, tipo, olha, você não tem nada a ver com isso, quem decide sobre a minha amamentação sou eu, né? Né? Você pergunta, mas vem cá, por quê? Tipo, você tem a ver com a minha sexualidade aqui, você tá querendo alguma coisa? Eu não tô entendendo qual é o seu objetivo, né? Verdade. Bom, então, antes de terminar, eu só queria agradecer muito a todas vocês que ficaram aqui até essa hora, principalmente Ju, Joana e Luana, que vieram dar seus relatos. Eu vou deixar disponível para vocês a gravação assim que possível. Eu queria só reforçar e contar também para quem não estava aqui no primeiro encontro, que a partir de segunda-feira eu criei um grupo online de amamentação que chama Café com Leite, toda segunda, 14h, aberto, gratuito. Então, por favor, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, que estão no puerpério em casa, com bebês pequenos. Vai ser um espaço que não é um espaço de consulta, mas é um espaço de troca de informação, de apoio entre mulheres, entre pessoas que amamentam. Então, toda segunda, de 2 às 3h30. Para quem... Você tem um... Depois manda no WhatsApp. Vou mandar. Um flyerzinho. Arte, vou te mandar, pode deixar. Eu vou botar aqui no chat também um formulário de inscrição, então quem quiser mandar para alguém que conheça alguém que está amamentando ou que está nesse inicinho aí, vai ser ótimo, pode mandar, é só se inscrever que já entra automaticamente no grupo, já recebe o acesso. E para quem está em Juiz de Fora, toda segunda, terça-feira do mês, roda de pós-parto aberta, presencial, no Parque da Lajinha, às 14h. É para levar bebê, é para levar todo mundo, é para levar criança. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme a todas vocês. E muito feliz. Obrigada. Menina. Foi ótimo. Obrigada. Adorei. Beijos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Beijo. Beijo em todas. Adorei. Obrigada. Boa noite.